Canal A Lei e o Testemunho. Tema de hoje, os 144 mil e a grande multidão. Depois da vinheta. Bom, nós temos visto hoje em nosso meio, nos Adventistas do Sétimo Dia, de que surgiu uma nova teoria de que os 144 mil e a grande multidão são o mesmo grupo. Mas o que a Bíblia e o Espírito de Profecia dizem a respeito? Vejamos. O primeiro texto a respeito dos 144 mil se encontra em Apocalipse capítulo 7, o verso 4. E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. E agora Apocalipse capítulo 7, verso 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. O que a gente pode notar aqui é que João, ele ouviu o número dos 144 mil, e para a grande multidão ele viu. Temos também um outro elemento nesse versículo, que fala que eram 144 mil selados. Agora para a grande multidão, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. Então uma foi contada e a outra não. Um outro elemento, os 144 mil são de todas as tribos dos filhos de Israel. Já a grande multidão, de todas as nações e tribos e povos e línguas. Então o que vemos é que os 144 mil é um grupo limitado. E a grande multidão, um grupo ilimitado. Vemos que os dois grupos são distintos e há muitas diferenças. Agora, os 144 mil são os santos vivos, que serão transladados sem passar pela morte. Onde encontramos isto? Apocalipse, capítulo 14, o verso 4. Estes são os que dentre os homens foram comprados, como primícias para Deus e para o Cordeiro. Eles foram comprados dentre os vivos. 1 Coríntios, capítulo 15, os versos 51 e 52. E eis, aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui nós vemos dois grupos, o que sai da sepultura e aquele que é transformado vivo. Temos também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 15 ao 17. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui de novo, há dois grupos, os mortos em Cristo e os santos vivos. Bom, se nós vimos até aqui que os 144 mil representam os vivos, a grande multidão só pode representar os mortos em Cristo. Apocalipse 6, os versos 9 a 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então aqui nós vemos a cena de pessoas, isso é simbólico, mas pessoas mortas e que simbolicamente estariam clamando a Deus por julgamento. Então eram mártires aqui, que estavam dizendo: até quando não vinga, Senhor, o nosso sangue? O que Deus diz? Repouse um pouco, ou seja, fiquem mortos ainda. É o sono da morte, repousem ainda. Porque é necessário que o número se complete. Que número? Dos seus conservos e irmãos que serão mortos como vocês foram. Mártires. Então esta passagem está representando todos os mártires até a Idade Média.
até os reformadores. É eles quem clamam aqui. E depois disso, viria ainda um grupo mártir dos últimos dias. Por isso, em Apocalipse, capítulo 20, o verso 4, nos diz: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, haverá mártires nos últimos dias. Então, aquela passagem que nós acabamos de ler, onde eles pediam por justiça, e Deus fala, repouse, porque ainda falta completar o número, seus conservos que serão mortos, aqui se completa. Agora aqui, essas pessoas foram mortos por causa do testemunho que deram, foram degolados, porque não adoraram a besta, a sua imagem, ou seja, falando para a última geração. Então, esses dois grupos formam a grande multidão que sai dos túmulos. Justamente. Agora, o que diz o Espírito de profecia? Em Primeiros Escritos, página 15, falando a respeito dos 144.000. Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto. Então aqui diz que os 144.000 são os santos vivos. Isso. E agora o desejado de todas as nações, página 733. Aponta para os sinais de seu triunfo. Apresenta a Deus o molho movido, aqueles ressuscitados com ele, como representantes da grande multidão que há de sair do sepulcro por ocasião da sua segunda vinda. Aqui está claro. A grande multidão de Apocalipse sai dos túmulos. E esta multidão que Cristo leva, quando ele ressuscita e vai ao céu, representava justamente esta grande multidão de mortos em Cristo. Então, Apocalipse, capítulo 7, o verso 1 e 8, é um evento que ocorre na Terra, antes da volta de Jesus. Por quê? Porque Apocalipse, no mesmo capítulo 7, verso 3 e 4, nos diz, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Ou seja, está falando aqui na terra. E agora, em Ezequiel, capítulo 9, os versos 3 e 4. E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Mais uma vez a cena que ocorre na terra. Sim. Agora temos outro detalhe aqui nesse texto, que diz, e clamou ao homem vestido de linho que tinha um tinteiro de escrivão à sua cintura. Ou seja, esse homem vestido de linho, ele tem uma obra a fazer, que é selar os servos de Deus e fazer um registro. É onde encontramos esse registro. Encontramos em Apocalipse 7, verso 5 ao 8, onde nos diz, da tribo de Judá havia 12.000, da tribo de Ruben 12.000, e assim sucessivamente. Todas as tribos de Israel foram seladas. Ou seja, aqui há um registro. E agora em Apocalipse capítulo 7, dos versos 9 ao 17, nos é indicado que existe um evento ocorrendo no céu. Vejamos. Então, Apocalipse 7, verso 9. E depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Isto ocorre no céu. Sim, pois em Apocalipse, capítulo 4, verso 2, nos diz, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Esse evento acontece no céu. Agora encontramos um hiato entre o selamento e essa cena dessa grande multidão. Que ocorre no céu. Sim. E o que acontece nesse intervalo de tempo? Vejamos. E agora em Primeiros Escritos, página 16. As sepulturas se abriram,
e os mortos saíram revestidos de imortalidade. Os 144.000 clamaram aleluia quando reconheceram os amigos que deles tinham sido separados pela morte. E no mesmo instante, fomos transformados e arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Então aqui é a volta de Cristo, os santos ressuscitam, que é aquela grande multidão, e os 144.000 são glorificados e transformados. E agora todos vão se encontrar com Cristo para, durante 1000 anos, estarem no céu. Então todos os salvos estão presentes no céu. Então vimos que a grande multidão já está no céu. Agora o Espírito de Profecia aponta que os 144.000 foram também para o céu. E é isso que encontramos na Bíblia. Apocalipse 15, o verso 2 e 3 nos diz: E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo. Então aqui vemos que esses aqui que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem é justamente os 144.000. Eles estão no mar de vidro. E aonde se encontra esse mar de vidro? Apocalipse capítulo 4, verso 6. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, no céu, diante do trono de Deus. Então, os 144.000 e essa grande multidão estão diante do trono, no céu. Por isso que no grande conflito, página 648, nos diz: No mar cristalino, diante do trono, naquele mar como que de vidro misturado com fogo, tão resplendente é ele pela glória de Deus, está reunida a multidão dos que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome. Com o Cordeiro sobre o monte Sião, tendo harpas de Deus, estão os 144.000 que foram remidos dentre os homens. E ouve-se, como o som de muitas águas e de grande trovão, uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, cântico que ninguém podia aprender, senão os 144.000. É o hino de Moisés e do Cordeiro, hino de livramento. Ninguém a não ser os 144.000 pode aprender aquele canto, pois é o de sua experiência, e nunca ninguém teve experiência semelhante. Aqui dá um resumo sobre os 144.000. Agora temos um problema, pois em Apocalipse 7, o verso 13 e 14, aparentemente mostra que os 144.000 e a grande multidão são o mesmo grupo. Mas o que não devemos esquecer é que todos os salvos nesta cena aqui já estão diante do trono. Então vejamos, como havíamos dito anteriormente, temos uma cena ocorrendo na terra e uma outra ocorrendo no céu. A da terra apresenta os 144.000 selados. No céu apresenta os 144.000 juntamente com a grande multidão, todos juntos, e aí formam uma outra grande multidão. Também é chamado de grande multidão esta. Por quê? Todos os salvos de todas as eras estão juntos, sem importar que grupo formaram na terra. E aqui, esta cena é no céu, com todos os salvos juntos. Vejamos. Então, Apocalipse 7, o verso 13 e 14, nos diz: E ele disse-me: Esses são os que vieram da grande tribulação, e lavaram suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Uma coisa interessante é que o Espírito de Profecia aplica esses textos para os 144.000, falando sobre essa grande multidão. Isso encontramos no mesmo grande conflito, página 649. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Esses têm sido transladados da terra dentre os vivos. São tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Esses são os que vieram de grande tribulação. Apocalipse 7, verso 14. Passaram pelo tempo de angústia, tal como nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó. Permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Mas foram livres, pois lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro.
Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante de Deus. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Viram a terra devastada pela fome e pestilência, o sol com poder para abraçar os homens com grandes calores. E eles próprios suportaram o sofrimento, a fome e a sede. Mas nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Então aqui ela aplica esses textos para os 144 mil. Só que ela também aplica para a grande multidão dos mortos, que foram ressuscitados. Então, o grande conflito, página 649 a 650. E em todos os tempos, os escolhidos do Salvador foram educados e disciplinados na escola da provação. Os herdeiros de Deus vieram das águas furtadas, das choças, dos calabouços, dos cadafalsos, das montanhas, dos desertos, das covas da terra, das cavernas do mar. Na terra eram desamparados, aflitos e maltratados. Milhões desceram ao túmulo carregados de infâmia, porque firmemente se recusaram a render-se a enganosas pretensões de Satanás. Não mais são fracos, aflitos, dispersos e opressos. Doravante, devem estar sempre com o Senhor. Acham-se diante do trono com as vestes mais ricas do que já usaram os mais honrados da terra. Os dias de dores e prantos acabaram-se para sempre. O Rei da Glória enxugou as lágrimas de todos os rostos. Removeu-se toda a causa de pesar. Por entre o agitar dos ramos de palmeiras, derramam um cântico de louvor, claro, suave e melodioso. Todas as vozes aprendem a harmonia até que reboa pelas abóbodas do céu a antífona. Salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. Então nós vemos aqui que o mesmo texto de Apocalipse se aplica às duas classes. Por quê? Porque os dois agora se encontram no céu e formam uma só classe, uma só multidão. Todos eles vieram do grande conflito, ou, como também é chamado na Bíblia, da grande tribulação. Então nós temos agora algumas fases desse grande conflito, dessa grande tribulação, que pode ser aplicado a alguns nomes. Então nós temos 6.000 anos de pecado, que é chamado de um grande conflito. Nós temos a grande tribulação, que começa com o decreto dominical, onde as pessoas serão perseguidas, os seus direitos serão tolhidos. Depois nós temos o grande tempo de angústia, que começa com as pragas. E depois nós temos o tempo da angústia de Jacó, que é um prazo muito curto, que é só para os 144 mil. Agora, todos esses grupos que participam de todas estas angústias, ou dos tempos de angústias, ou de grande tribulação, estão aqui inseridos. Por isso que fala que eles estão no céu e vieram de grande tribulação. Em todos os tempos tivemos tribulações. Temos mais um outro detalhe, que é sobre o cântico, que canta a grande multidão e os 144 mil. Então, o cântico da grande multidão, encontramos em Apocalipse 7, o verso 9 e o 11. E diz: eis aqui uma multidão que estava diante do trono, ou seja, no céu. E clamava com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Temos também Apocalipse 19, os versos 1 e 2, e o 6, que diz: ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: agora atentem para o cântico. Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E ouvi como uma voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Então só um momentinho aqui. Essa multidão aqui diz que Deus é justo, porque ele julgou a grande prostituta. Quem faz a pergunta: até quando não vai julgar, Senhor, o nosso sangue dos moradores da terra? Era uma multidão que havia dito isso. E agora essa mesma multidão responde: eu que pedi para o Senhor julgar, reconheço que o Senhor é justo, porque o Senhor acabou de julgar a prostituta. É a mesma multidão.
E agora em Apocalipse capítulo 14, os versos 1 a 3. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Ora, se só os 144.000 podem aprender esse cântico, significa que a grande multidão não sabia esse canto. Agora, se a grande multidão e os 144.000 são o mesmo grupo, não tem por que colocar esse termo aqui. Somente os 144.000 conheciam o cântico. Não tem lógica. Agora, por que somente os 144.000 aprenderam aquele cântico? No grande conflito, página 648, nos diz: E cantava um cântico novo diante do trono, cântico que ninguém podia aprender, senão 144.000. É o hino de Moisés e do Cordeiro, hino de livramento. Ninguém a não ser os 144.000 pode aprender aquele canto, pois é o de sua experiência. E nunca ninguém teve experiência semelhante. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Esses, tendo sido transladados da terra dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, a sua experiência é diferente, pois eles venceram sem passar pela morte. Outro detalhe aqui é que diz que eles são primícias para Deus e para o Cordeiro. Toda primícia é um pequeno grupo. Então não pode ser aplicado à grande multidão aqui. Uma grande multidão não é um pequeno grupo. Justamente. Temos também agora, no grande conflito, página 665, que nos diz: Agora Cristo de novo aparece à vista de seus inimigos. Muito acima da cidade, sobre um fundamento de ouro polido, está um trono alto e sublime. Sobre este trono assenta-se o Filho de Deus, e em redor dele estão os súditos de seu reino. Agora vai descrever quem são. Mais próximo do trono estão os que já foram zelosos na causa de Satanás. Então aqui, esses mais próximos do trono foram ex-satanistas. Mas que, arrancados como tições do fogo, seguiram seu Salvador com devoção profunda e intensa. Depois, em seguida, estão os que aperfeiçoaram um caráter cristão, em meio de falsidade e incredulidade, os que honraram a lei de Deus quando o mundo cristão a declarava nula. Aqui nós encontramos os 144.000. Segundo grupo. Depois, e os milhões de todos os séculos que se tornaram mártires pela sua fé. Terceiro grupo aqui, os mártires de todas as eras. E além está a multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Então, aqui é um quarto grupo, daquela grande multidão que sai do túmulo. Nós temos 4 grupos aqui. Grupos distintos, ex-satanistas, que foram arrancados como tição de fogo. Os 144.000, os mártires e a grande multidão. Quando eles chegam no céu, são representados como uma grande multidão salva. É assim que funciona. Ou seja, encontramos distinções entre os grupos. Porém, em Apocalipse 7, verso 9 ao 17, ali é um resumo de todos os salvos. Bom, então nós vemos que a Bíblia faz distinção entre a grande multidão e os 144.000. São 2 grupos distintos, não são o mesmo grupo. 144.000 são aqueles que serão trasladados sem passar pela morte. E a grande multidão, toda ela sai do túmulo. Eles morreram e foram ressuscitados. Então temos os 144.000 e a grande multidão, que são 2 grupos distintos. E é isto. Então aqui se encerra o estudo. Não perca o próximo estudo, onde nós vamos nos aprofundar a respeito dos 144.000. Se esse 144.000 é um grupo literal ou simbólico. Que Deus nos abençoe e até lá. Amém. Amém.